Estou de volta agora no Código Conversa. Tive no Sapinal no Brasil, interessantíssimo, um evento que a gente viu diversas empresas apresentando casos, né, de implementações, casos de sucesso dentro da área de AI junto com o SAP. E assim, eu queria comentar algumas coisas, tá, que me fez refletir bastante. A gente viu vários casos práticos. Eu ainda falo que eu ainda estou sentindo falta de ver, vamos falar, não casos só de clientes, tá? Ver casos do que a SAP vai liberar, tá? A gente está na expectativa, não vou até falar melhor, a expectativa sobre o que a SAP vai liberar, sobre a questão de insights, do que a ferramenta é capaz, porém tem muita coisa que foi entregue, que está até para o domínio público já para a gente poder fazer teste e até, se eu não me engano, o teste está de graça. Com certeza está de graça, só não sei agora de cabeça até que período, mas a SAP estendeu o período de graça. Então, a questão do que a gente fala para o desenvolvedor, olha, você pode agora gerar uma documentação baseada na sua classe, no seu artefato, está de graça. Você gerar um autocomplete baseado no seu contexto, isso agora tem. Então, o SAP Joule para developers está grátis, porém tem alguns pré-requisitos. E aí é o ponto que eu estou vendo algumas críticas, vamos chamar assim, tá? Mas eu não acho que eu não vou chamar então de crítica, é diretriz, é direcionamento da SAP, não dá para a gente criticar, mas é o direcionamento dela. Então, quem está antes do S4 não tem opção. Quem foi para o S4 on-premise ou num cloud, é, num hyperscaler que não é o private da SAP, a pessoa foi lá, não botou na sua própria máquina, né, dentro do seu pátio, mas botou dentro no Google direto, que no fundo é um on-premise, né? É a única diferença que está hospedado numa cloud, mas ele não deixa de ser um on-premise. Então, assim, nesses casos não tem previsão da SAP para liberar. Aí eu falo assim, beleza, eu estou no private. Cara, eu visitei, graças a Deus, muitos clientes no Brasil, nenhum está na 25. Eu nem sei se a 25 já está totalmente liberada, tá? Isso aí eu precisava até checar. Mas ninguém que eu conversei está na 25. Tem algumas implementações de clientes terminando agora em março de 26, abril, maio, que está falando de 23. Não tem o 25 ainda. E aí, quando a gente vai falar de cenário para a gente poder usar o ABAP, o Joule, né, for Developers, a gente tem uma premissa que a gente precisa estar no S4 Private Cloud 25 para frente. Ou usar no BTP Environment. Cara, BTP Environment, dos que eu visito o cliente, é só teste de desenvolvedor. Eu não vi nenhum cliente ainda no Brasil, cara, e nem fora do Brasil, que a gente também tem cliente, que está usando produtivamente o BTP ABAP Cloud. E clientes que estão no pré. Na verdade, a gente tem um quase cliente que está no Public Cloud. Mas ele está só no standard, não tem desenvolvimento ainda, então a gente não tem ainda cenário com ele. Então a pergunta que eu faço, né, isso, por exemplo, que a SAP está disponibilizando de graça, hoje não atende nenhum cliente do Brasil. Do que eu tenho conhecimento, tá? Óbvio, não conheço todas as empresas, mas do que a gente conversou no Sapinal, do que a gente tem de a base nossa de clientes, do que a gente visitou possíveis clientes, prospectou possíveis clientes, ninguém está no 25 ainda, no Private Cloud, que é o programa RISE. Todo mundo está até implementações novas estão por 23. Quem começou a fazer a implementação há 6 meses, 8 meses atrás, está por 23. Então, assim, hoje essa parte como a gente não tem ninguém no public, não tem ninguém usando o BTP Environment produtivamente, no caso, essa versão que a SAP está dando de graça, no caso, é inócua, não vai ter utilidade. Então, assim, mas, de novo, eu queria. Eu acho que para o desenvolvedor ABAP, para o ouvinte do meu canal, eu acho que é interessante. Você pode fazer sim essa licença, você pode ir lá registrar e usar. Para você fazer como treinamento e usar, é bem interessante. E aí agora a gente vai falar, né, sobre o que a SAP está entregando. O que eu vejo hoje é muito para o desenvolvedor. A SAP tem muita
de muita ferramenta, muita coisa que ela está indo. Eu assisti uma apresentação fora falando do roadmap, tá? É ousado o roadmap da SAP. Eu vou trazer aqui depois para vocês o que ela está botando como roadmap para AI, para o desenvolvedor. Cara, é geração de CDS, Analytics, geração de modelo. Nesse caso, ela só botou para o Rise 2027, então quer dizer, está muito longe do nosso ambiente produtivo, já que a maioria dos clientes estão 20, 21, 22 e talvez alguns chegando nos 23. Porém, a SAP está bem audaciosa. Então, tipo assim, vamos lá. A SAP está caminhando muito. Eu acho que ela está caminhando até mais nessa área do que na área de insight. Porque hoje eu ainda não vi. A SAP agora fez o lançamento, né, dos MCPs para CAP, para SAP i5, para Fiori Elements, mas é bem interessante que isso é para o desenvolvimento. Isso ajuda a SAP, a SAP está ajudando o desenvolvedor a ser mais produtivo. Mas eu não vi o mesmo lançamento para dizer, pô, agora eu quero jogar um MCP aqui que eu vou jogar, vou perguntar qual é o insight, se eu reduzir 2% da minha despesa, quanto aumenta o meu revenue. Isso eu não tenho ainda. Ainda não vi a SAP vir nesse caminho. Eu já vi muito no caminho estruturado, né? Pô, lista as ordens de compra do fornecedor 1, 2, 3. Cara, a ordem de compra tem uma API, sales order, dá um get nela, você falou 1, 2, 3, ele converteu isso aqui para passagem, tá, beleza. Mas cadê o passo para frente, né? Cadê eu fazer uma análise mais inteligente sobre isso? Então aí que vem o nosso ponto, tá? Eu vi muita coisa no SAP Now, mas muita coisa para o desenvolvedor. Eu não vi ainda muita coisa de insight que eu estou usando a ferramenta da SAP. Não vou falar que é tom de crítica, mas é só um tom de desabafo aqui. Mas para a gente, que é o público desenvolvedor, cara, a SAP andou, botou um roadmap audacioso e tem bastante coisa pela frente. E aí eu vou falar o seguinte, o que é Tachyonics, né? Eu queria falar um pouco daqui, mas a minha ideia não é vender para vocês o produto Tachyonics. A minha ideia é mostrar, já que a SAP e aí casou, né, com o SAP Now Brasil, a SAP está lançando os MCPs dela. O que a Tachyonics está desenvolvendo, né, na questão de MCP? O que a Tachyonics está botando na questão de agente? Como é que a gente está olhando para isso, né? Porque o meu grande ponto é, beleza, a gente fala de EVM, EVM é bom, EVM resolve. Pô, mas ela resolve o quê? Onde eu aplico isso na prática? O que eu faço com isso? E isso foi legal no SAP Now, porque teve clientes, e até o Marcelo trabalha aqui com a gente, ele foi jurado pela Tachyonics, e foram casos reais do uso de AI integrado a soluções SAP. Pô, foi interessantíssimo. Foram pegar casos reais da Braskem, Aço Cearense, MRV, e tinha mais, e a Bradesco. Como é que eles usaram, foram os 4 finalistas, como é que eles usaram casos reais aplicando AI para ganhar produtividade? E aí eu falei, pô, inspirado nesse trabalho que o Marcelo fez lá no SAP Now, eu falei, pô, por que eu não vou mostrar então para o meu canal o que a Tachyonics está em Lab Preview, tá? Mostrando, desenvolvendo para fazer. Então eu vou dizer assim, qual é o paradigma da Tachyonics, como vocês conhecem, é fazer low code. A gente desenvolveu uma ferramenta de low code em cima do S4, que aumenta a produtividade da empresa, e na ponta o usuário final ele tem uma resposta muito mais rápida do que um processo tradicional, um processo de consultoria que ele recebe uma especificação funcional, aí desenvolve, entrega para o funcional faz teste e entrega para o usuário final. O usuário final hoje, com a Tachyonics, ele vai lá e tem uma resposta muito melhor. E a gente pegou e falou assim, cara, onde que a AI poderia estar usando isso dentro do meu cenário? Aí eu falei, pô, já que eu sou uma ferramenta de desenvolvimento que entrega mais rápido, mais produtividade para a empresa, deixa eu botar isso aí, deixa eu pegar o que eu faço hoje e transformar em agente. Vamos ver como é que isso se comportaria. E aí a gente criou o Noam. É um nome israelense que a gente sabe que é bem pronunciável em outros idiomas, né? Depois eu vou falar sobre um pouco o significado do nome, mas ele é nosso assistente virtual, nosso assistente de AI. Ele conversa com a IBM. A gente fez um trabalho de RAG, usa um Nova de Graphic, desenvolvido pela gente, para contextualizar os dados do SAP, já que a SAP ainda não disponibilizou
APIs da Joule, e a gente falou, cara, vou começar a pegar tudo que eu desenvolvo hoje e criar um agente. E eu vou deixar a IBM ter a inteligência de executar esses agentes e vai criar. Eu vou, eu vou mostrar para vocês a brincadeira que a gente fez, tá? Qual foi a nossa ideia, qual foi a nossa brincadeira. Então, esse aqui é o meu agente de AI da Tachyonics. Ele cria artefatos para poder acelerar o desenvolvimento. Eu vim aqui, opa, eu criei aqui um prompt que eu pedi. Nessa aqui, depois eu vou mostrar para vocês outros cenários, tá? Mas a minha ideia aqui é só mostrar, não é minha ferramenta, a ideia é mostrar para vocês como é que um agente de AI integrado ao IBM pode trazer produtividade para a tua empresa. Eu estou trazendo para a minha. E eu vou usar isso muito para gerar cenários de teste. Eu vou gerar isso muito para trazer informações rápidas. Então, olhando para a minha empresa, que é uma empresa de high-tech, como eu uso a IBM dentro do mundo SAP. Aí eu vim aqui e faço uma brincadeira. Escrevo o que eu quero. Eu quero um dashboard que faz a avaliação dos itens do pedido de compra. Aí eu começo, gráfico 1, eu quero uma barra vertical, o valor de líquido por centro agrupado por trimestre. Gráfico 2, gráfico de barra horizontal, valor líquido também, por ano e fornecedor, agrupado ano e fornecedor. E aí eu vou botando gráfico 3 por material e ano, gráfico 4, barra horizontal do grupo de material por ano, e gráfico 5 do valor líquido do tipo do material. Cara, isso aqui, de novo, a ideia toda é mostrar como a gente pode usar o LLM dentro do nosso cenário de SAP. Vou vir aqui agora e vou botar para executar. E vou mandar ele criar. E aí, que eu vou voltar agora para o meu slide, qual é o grande barato de a gente olhar, tá, para o que a gente está desenvolvendo dentro do conceito de LLM? Olha só, eu que sou uma empresa de high-tech que desenvolvo solução, falo, cara, eu posso usar isso até para fazer testes mais rápido da minha solução. Óbvio que isso tem também, isso depois vai para o cliente final, né? E o nosso cliente final, o TI das empresas é meu cliente final, e ele vai usar isso para dar mais produtividade. Mas nesse momento eu estou usando aqui dentro da minha empresa. E eu gastava muito tempo aqui dentro da minha empresa gerando cenários para fazer teste da minha solução. Eu sou um desenvolvedor de plataforma. E aí eu começo a falar assim, pô, por que eu não uso a LLM para fazer? Então, o que eu fiz? Eu comecei entendendo o que é o MCP. O MCP, na verdade, é uma forma de você traduzir para a LLM, é um protocolo de você fazer uma interface do teu serviço ABAP para a LLM. Então, o que eu fiz aqui? Eu comecei a criar um bando de agentes. Eu crio um agente para fazer uma determinada rotina, eu crio um agente para fazer outra rotina, e eu começo a catalogar esses agentes, a padronizar essa documentação desses agentes dentro de um MCP. E esse MCP vai virar um repositório de tools que a LLM vai ser capaz de enxergar. E aí, quando o meu assistente perguntar aqui para ele, olha, quais são as requests que estão abertas hoje para mim? Ele vai lá, vai procurar um agente. Tem algum agente que delete request? Tem. Opa, o LLM vai dizer, cara, executa aqui. Tem algum parâmetro? Tem. Executa. No fundo, vamos lá, quem está fazendo o trabalho grosso? O ABAP. O ABAP vai lá, vai fazer um list na SE09. O ABAP vai lá e vai rodar uma determinada rotina em código ABAP que vai executar e vai devolver isso para a LLM depois pegar essa resposta e displayar ela para o cliente numa linguagem natural, no NPL. Então, na verdade, e aí eu vou usar a Joule, o assistente da Joule, vou usar o assistente da Tachyonics, e eu vou usar isso para conversar, para poder usar. Então, na verdade, eu posso começar a pensar que eu posso criar serviços dentro do ABAP que vão estar ligados a um agente, vamos chamar um ABAP AI agente, que vai executar um serviço, que eu vou catalogar isso no MCP e que a LLM vai enxergar isso como repositório de tools. Eu vou executar isso depois pelo prompt da LLM, depois por um assistente, e vou ter a minha resposta. Então, repara que eu posso pensar na minha empresa, fazer essa rotina que é muito usada, que a pessoa, tipo assim, abre muito chamado no TI para... Será que eu poderia transformar ela num agente de ABAP, botar debaixo do MCP e tornava disponível para a minha LLM consultar?
a pergunta é essa. E aí eu vou dar mais uma pitada, que cada um tem que olhar para a sua empresa e falar, cara, eu consigo trazer um cenário de AI real para a minha empresa. Não é só aquele cenário que a gente vê lá no YouTube. Não, o cenário da minha empresa. O que eu poderia automatizar? O que eu poderia tornar o processo da minha empresa inteligente dentro do mundo SAP? Fora do mundo SAP, a gente já viu diversos cenários. Mas o que aí eu, a BAP, posso agregar nessa área de AI? E aí a gente começa a transformar o AI, não nessa hyper que está aí, mas numa coisa real da minha empresa. Eu começo a transformar, criar um catálogo de serviços para a minha empresa. E aí eu posso dar um passo a mais de fazer o que a gente fez. A gente falou, olha, só usar as informações públicas da IBM, OpenAI, qualquer outra, não está me atendendo. Eu quero chegar aqui, aí eu falo como empresa, cancelar isso e usar o RAG da Joule. A parte de trazer informação da Joule, da URG. Só que nesse momento eu não tenho isso, não tem previsão, a SAP já empurrou para o ano que vem, eu falei, quer saber, vou criar o meu Nova de Graph. Eu criei o meu Nova de Graph, imputei informações do meu Nova de Graph e botei para trabalhar como um RG para a minha IBM. Então, minha IBM ela não tem, entre aspas, aquela alucinação que uma IBM normal recebe. Porque o contexto do SAP é muito privado. E o contexto da tua empresa é mais privado ainda. Então, provavelmente, se você vai trabalhar com alguma coisa da tua empresa, se você vai precisar que a IBM interprete alguma coisa da tua empresa, alguma coisa customizada da tua empresa, você vai ter que fazer cadastros da tua muito específicos, e se isso vai depender de uma inteligência, você vai precisar de um Nova de gráficozinho para te ajudar, ou qualquer ferramenta de RG. Mas beleza. E aí eu vou voltar aqui. Opa, criou. Vamos pegar esse cara e vamos executar para a gente ver. Deixa aqui botar. Eu pedi para ele fazer um dashboard com 5 gráficos e aí ele desenvolveu para mim. Cara, tá pronto uma coisa que provavelmente seria um custo até para prototipar dentro de uma empresa de talvez 2 meses de desenvolvimento. Eu não estou brincando com 2 meses. Eu trouxe o valor líquido por centro quebrado, que é com quebra por trimestre. Está aqui todos os trimestres. Eu trouxe aqui por fornecedor, por ano. Eu pedi ano e fornecedor. Está aqui. Eu pedi para ele trazer material por ano. Então, ele trouxe aqui o material por ano, eu avaliei aqui. Esse ano aqui teve muito mais compra de material, depois que a empresa ganhou volume. E eu pedi também grupo de material, também é a mesma coisa, né? Vai ter um gráfico bem parecido. E eu pedi por último tipo de material por ano. Então aqui já tenho menos tipos cadastrados nesse ambiente. Tá aqui a minha visão. Gente, o que ele fez? O que eu fiz? Eu tenho um agente que vai lá, que cria CDS View. Eu tenho um agente que publica o serviço OData. Eu tenho um agente que usa a anotação para gerar um gráfico. Eu tenho um agente para gerar um data view, a formatação de um gráfico. Eu tenho um agente que lê os data views gerados nesse contexto e formata em um gráfico. Cara, eu consegui, com o uso da LLM, transformar. E aí eu vou voltar na última coisa aqui do slide que ninguém perguntou. Isso aqui está deployado, já pode ser deployado direto no BTP, no SAP Start, no BTP. Eu posso rodar isso e consultar direto isso dentro do SAP Start, se transforma um app no meu Workzone ou no meu Launchpad. Só que qual é a parte mais legal? Eu vou vir aqui para cá porque essa figura agora fica melhor aqui. Eu vou dar um Start, que aí eu falo assim, pô, mas Rogério mudou a casaca, Rogério agora partiu para a IBM, Rogério falou, pô, tempo atrás que ele não era adepto do Vibe Code. Não sou. Continuo não sendo. A grande coisa é que tudo isso eu posso, no nosso caso, Tachyonics, e eu ainda continuo consultando isso através, podendo modificar e ampliando e dando mais força para o ABAP através do builder da Tachyonics. Então, na verdade, as ferramentas da Tachyonics vão permitir eu entrar aqui a qualquer momento e ampliar esse app, botar agora formatação, fazer alguma coisa que não foi pedido. Então, eu cheguei aqui e pude
acoplar. Então, isso para mim é o grande barato, tá? Eu acho que a gente conseguir enxergar dentro da sua necessidade, dentro da sua empresa, onde você pode acessar o EA, mas fazer ela estar ligada ao landscape do teu processo de desenvolvimento. Como é que é o meu processo de deploy? Eu tenho que desenvolver aplicativos que vão ser dados de manutenção pela plataforma da Tachyonics. Então, eu usei a LLM para gerar toda essa parte em anotações, publiquei serviços, mas eu não fiz um vibe encode. Eu fui lá e desenvolvi uma solução que hoje eu abro a ferramenta da Tachyonics e eu continuo o desenvolvimento. Então, eu acho que isso é o grande barato de como é que a gente pode usar o AI a nosso favor como desenvolvedor ABAP. Isso aqui é um caso real que eu fiz na minha empresa. Estou em Lab Preview para ajudar o meu time de analistas de QA a gerarem cenários mais rápidos para validações de processos, validações de features que a gente desenvolve na nossa plataforma. E a gente usou. Acabou que esse cenário especificamente ele tem muito apelo comercial, porque a gente conseguiu transformar um processo de necessidade aqui, de eu transformar uma especificação, um requerimento de usuário em um dashboard produtivo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, meus amigos. A gente precisa avaliar o AI, avaliar os conceitos de AI e ver como ele vai se encaixar com o nosso SC4. Essa é a dica que eu queria dar para hoje. Eu acho que tem bastante material. Queria mandar um abraço aqui para os meus amigos da Nick Labs, os meus amigos da Nick Labs Salvador, de Sabará, que eu encontrei presencialmente. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês. Pessoal, um grande abraço para vocês e obrigado a todos que assistiram até aqui.